Você vai botar fogo nesse vídeo ou vai achar que é fanatismo? A sincronicidade é um dos conceitos mais complexos e importantes da psicologia analítica. Ela foi proposta por Jung em sua teoria psicológica. Falei sobre esse tema no artigo escrito no meu blog em abril do ano passado. Como eu explico isso? O link está aqui na descrição. Inclusive, recomendo a leitura para você compreender melhor esse vídeo. Esse fenômeno sincronístico, ele embasa a dinâmica e realidade psíquica humana e sua relação com o macrocosmo. Essa ideia surgiu da observação por Jung de eventos que representam uma coincidência significativa. Mas esse tipo de evento sincronístico é considerado uma coincidência porque não pode ser explicado pela causalidade e não respeita as leis da probabilidade do acaso. Ele é observado melhor quando há algo importante para o indivíduo e a coletividade. Você gosta de futebol? Beighton, idealizador da psicologia simbólica junguiana, dizia que o futebol é um poderoso sistema simbólico de alto valor pedagógico para estruturar a consciência individual e coletiva, que o futebol é um grande ritual de alma coletiva, pois através dos jogadores, da bola, da vitória e mais ainda da derrota, cada torcedor vivencia de forma simbólica suas emoções. Como assim? Quem me conhece mais de perto e acompanhou meu Instagram, @psimichelbezerra, esses últimos dias, observou minhas postagens relacionadas ao meu time de futebol, o Botafogo. Tá, e daí? Eu não vou cair nessa sua jogada de marketing para te seguir. Calma. As postagens que faço nas redes sociais é para que você possa compreender melhor o que eu escrevo. Elas estão relacionadas. O que eu quero te dizer é que o futebol pode te ajudar a saber lidar de uma maneira mais criativa consigo mesmo, ou seja, cultivar, educar e guiar suas emoções quando seu time ganha e principalmente quando perde. Segundo Beighton, o futebol é um espetáculo coletivo que se torna ritualístico na medida em que identifica os espectadores com o drama que se desenrola em campo. Olha só, hoje eu estou sem paciência mesmo. Você começou falando da sincronicidade, agora do futebol, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Acaba logo com isso. Eita impaciência! Certamente você não é torcedor do Botafogo. Lembre-se, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Já dizia Santo Agostinho. Essa identificação entre sincronicidade e futebol é proporcional ao entusiasmo demonstrado pela plateia. No caso desse artigo, em especial o momento vivido, a torcida do Botafogo. É a partir dessa identificação que conseguimos observar fatos que podem parecer uma coincidência significativa e para outros, equivocadamente, uma superstição. E dentro da psicologia simbólica junguiana, Beighton afirma que a realidade psíquica, os arquétipos, os símbolos e as funções estruturantes são elaborados também pela sincronicidade. Isso ocorre com direitos iguais de expressão regidos pelo arquétipo da alteridade, que é o arquétipo que propicia a criatividade psíquica mais diferenciada para a realização plena do ser humano. E o torcedor do Botafogo, considerado por muitos como supersticiosos, observa uma série de fatos ocorrendo para visualizar além, sob o aspecto das coincidências significativas. Por exemplo, a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro, em 1995, o Palmeiras havia sido campeão no ano anterior. Naquele mesmo ano, o Fluminense foi campeão carioca, gol de barriga do Renato Gaúcho contra o Flamengo. E neste ano, repetiu o feito. No Carnaval do Rio de Janeiro de 1995, a Imperatriz Leopoldinense foi campeã e a Porto da Pedra subiu para o grupo especial, assim como aconteceu agora em 2023. No dia 12 de julho de 1995 foi apresentado o técnico Paulo Autuori, que naquela época chegava de Portugal e foi campeão brasileiro com o Glorioso no mesmo ano.
E em 12 de julho de 2023 foi apresentado o técnico Bruno Lage, que também chegou de Portugal e assinou o contrato até o final deste ano. Os 2 primeiros jogos de Autuori tiveram o placar de 1-1 e 2-2, o mesmo placar dos 2 primeiros jogos de Bruno Lage como técnico. Em 1995, o Botafogo tinha um jogador baixinho, Iranildo, que encantou a torcida e tinha uma música exclusiva, assim como Segovinha, atual jogador, é baixinho e já tem música cantada pela torcida. Edmundo, jogador do Flamengo, naquela época, provocou o argentino Zadonar e levou um tapa. O mesmo aconteceu com Pedro, jogador do Flamengo hoje, emitido pelo seu preparador físico argentino. O time do Brasil feminino não era eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos desde 1995, o que aconteceu neste ano. E relacionado a este torcedor, ocorreu enquanto eu escrevi este artigo. Um amigo mandou um zap para mim e neste continha vídeo de idosos, segundo ele, ensaiando uma coreografia para o título brasileiro de 2023 com a música do Segovinha. Inclusive postei o vídeo nos meus stories. Será que esses fatos devem ser considerados superstições ou uma sincronicidade? O que podemos observar disso é a importância desses fenômenos que passam despercebidos por muitas pessoas. Lembra do exemplo da roupa azul encomendada, onde a pessoa recebeu uma preta bem no dia em que um membro da sua família faleceu, conforme escrevi no texto mencionado anteriormente? Pois é, a causalidade é um conceito pouco questionado. E além do paradigma da causalidade, é fundamental para compreender a influência mútua dos eventos passados, presentes e futuros, assim como a da dinâmica dos complexos padrões de pensamentos, emoção e comportamento, sonhos e outros aspectos do inconsciente, visto que a ciência compartimentada e disciplinar limita essas possibilidades. Como explicar cientificamente esses fatos retratados em relação ao time do Botafogo e a sua atual performance no Campeonato Brasileiro? Quer dizer que você acha que o Botafogo será campeão com base nessa sincronicidade que para mim não passa de uma simples coincidência ou superstição? O objetivo desse vídeo não é gerar esse tipo de polêmica, mas apresentar diferentes eventos que podem estar ligados não só pela causalidade, mas também pelo significado do acontecimento, no sentido simbólico. Assim, a psicologia analítica e a psicologia simbólica, elas podem te auxiliar na observação desses fenômenos através da análise dos sonhos e do trabalho com o inconsciente. E a separação do conhecimento da matéria e do conhecimento da psique inconsciente começou no século XVII com a ascensão do racionalismo. Portanto, quando destaco esses acontecimentos em relação ao Botafogo, posso ilustrar aquilo que o raciocínio lógico causal é capaz de alcançar, bem como aquilo que lhe escapa. Ou seja, há um pensamento racionalista que está relacionado à adaptação do homem à sua realidade externa e à capacidade de reflexão dele. E outro pensamento não dirigido, não verbal, associativo, que geralmente chamamos de sonho, causalidade. E por essa razão, a lógica racional tem dificuldade em aprender. Neste último pensamento, Jung atribui importante valor e coloca destaque na composição do seu método para explorar o inconsciente, tornando-se assim um maior desafio ao modo lógico do pensamento, que é a hipótese da sincronicidade. Von Franz, psicoterapeuta analítica, diz que esses fenômenos da sincronicidade são imagens do interior que se relacionam significativamente a eventos exteriores de forma não causal. Em outras palavras, tais fenômenos revelariam a existência de um padrão na natureza anterior à consciência humana. Logo, este conhecimento independe da mente consciente. Por fim, é essa coincidência cheia de sentido que define o princípio sincronístico. Este indica que existe uma conexão, ou respectivamente uma unidade de acontecimentos que não tem entre si nenhuma ligação causal e desse modo representam um aspecto da unidade do ser. Assim, o sentido surge em meio ao acaso e essa interconexão é experienciada por nós como sincronicidade. Compreendeu agora o que eu quero dizer? Não, isso é fanatismo. Talvez acredite se o Botafogo for campeão.
Olha, tem futebol para isso, tá? Basta continuar com essa humildade, dedicação e o espírito de família que faz fortalecer o amor pelo que se faz. Mas ressalto, não deixe de observar os fenômenos sincrônicos na sua vida, pois quem vivencia isso torna um sentido mais simbólico que pode se tornar premonitório, bem diferente da superstição, que nada mais é que uma crença sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações. Jung resumiu tudo isso numa única frase: sincronia é a realidade sempre presente para aqueles que têm olhos para ver. Boa reflexão. E como o futebol é uma paixão nacional, peço sua licença para aproveitar esse lindo momento do futebol glorioso, deixando uma última mensagem. Segue o vice-líder, porque o Botafogo disparou.